Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos ao sexto Conde UIC, o seu comentário da lição da Escola Sabatina dos Jovens, semanal aqui no canal da GYC Brasil. Meu nome é Estevão, estamos aqui com a Elisa, com a Gabi, hoje, como eu comentei, nós vamos fazer uma recapitulação, um estudo, não para que você só assista esse vídeo aqui e vá para a sua escola sabatina apenas com esse vídeo assistido, mas para que isso te incentive, para que você procure ainda mais ali no seu devocional, no seu estudo pessoal, estudar ainda mais, se aprofundar ainda mais no assunto da lição desta semana, que é importantíssimo. E o título da lição desta semana tem como título A Vitória da Cruz. Na lição de número 2, nós vimos alguns argumentos que Satanás colocou contra, algumas acusações, na verdade, que Satanás colocou contra o caráter de Deus perante o universo, falando que Deus era aquilo, que Deus era isso, que ele era egoísta, ele estava limitando a liberdade dos anjos. E Jesus e Deus, eles usam uma estratégia para que eles possam mostrar ali para o universo que, na verdade, essas acusações de Satanás são falsas, que Deus não é um Deus de egoísmo, um Deus que quer limitar as suas criaturas. E a lição aqui de domingo, ela dá algumas possibilidades que Cristo, que Deus, ele poderia fazer. Olha, Satanás veio, acusou ele de ser um Deus mau, acusou ele de ser egoísta. Aqui nós temos três possibilidades que Deus poderia fazer. Ele poderia simplesmente destruir imediatamente todos os rebeldes. Ele poderia eliminar todos os seres criados sem deixar registros, ou deixar o pecado seguir o seu curso e mostrar o seu caráter ao longo desse período. E há também uma outra possibilidade que eu acredito que aos nossos olhos humanos seria a mais sábia de Deus. Ao invés de deixar o pecado ser liberado, assim, entre aspas, por um tempo, para provar o seu caráter depois de tanto tempo, ele poderia simplesmente, vocês já não pensaram nisso daqui? Simplesmente, olha, Deus, ele é onipotente, ele poderia só excluir essa lembrança da cabeça de todo mundo, excluir essa lembrança da cabeça de Satanás. Ele só poderia voltar no tempo, assim, alguns dias, alguns anos depois, e continuar normalmente, colocar uma programação ali, um código de programação na cabeça de Lúcifer. Olha, quando aparecer esse pensamento na cabeça dele, ele não deve seguir isso daqui. Então, para Deus ele impedir que o pecado continuasse, impedir todas essas atrocidades que nós vemos, seria muito fácil. Era só um estralinho e acabou. Mas por que é que Deus ele decidiu esperar esse tempo todo? Ele decidiu manter o pecado por 4.000 anos, por esse tempo todo. Por quê? Eu vejo que essa razão decorre de qual é o caráter de Deus, de qual é o princípio que rege ele, que, como nós sabemos, é o amor. Eu gostaria aqui que a Elisa e a Gabi discorressem um pouco melhor sobre isso, o caráter de Deus, por que ele decidiu isso. Não seria simplesmente fazer um estalo. Por que Deus ele decidiu passar por tudo isso em vez para morrer, né? Eu esqueci de falar isso, o filho dele para morrer, para sofrer, sendo que ele poderia fazer tudo só com um estalo. O que vocês acham, meninas? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque, como você falou, o que governa o reino de Deus é o amor. E dentro do amor, o amor verdadeiro é aquele que permite você escolher, né? A gente tratou isso até em algumas lições, eu acho isso muito interessante. Então, Deus, ele dá pra gente o livre-arbítrio de permitir que a gente escolha. Ele não quer que a gente seja simplesmente um robô, ele quer que a gente tenha a nossa individualidade. Deus, ele gosta do coletivo e da individualidade. Então, para ele é muito importante que cada um de nós façamos a nossa escolha, porque é algo, na minha cabeça, tipo assim, como, sabe naqueles lugares que você vai e fala assim, ó, cuidado, aqui só pode chegar funcionários, por exemplo? Para mim aparece alguma coisa tipo assim, ó, cuidado, aqui é só pessoas nível X, porque é o nível de Deus, não tem como a gente entender como realmente ele age com as pessoas. Mas o que eu acho muito interessante é essa questão. Deus, ele gosta, ele tem o prazer de estar conosco e de entender quais realmente são os nossos desejos. Se ele fizesse isso, ele seria contra quem ele é. Que aí entra a questão de como que é o governo de Satanás.
O governo de Satanás é completamente o contrário do de Deus. Ele não quer que você tenha livre-arbítrio. Na verdade, ele quer que você seja escravo dele, do pecado e de todas as outras coisas. E ele também é autoritário, então não tem amor, não tem como haver essas duas coisas, né? E eu acho que uma das coisas que mais pega, porque nesse sentido, será que não seria manipulação se Deus fizesse isso? De manipular, falando assim, ó, até aqui você vai, depois daqui você não vai. Então, veja, é um assunto muito, é uma questão muito tênue. Sim, quem nunca já pensou isso, né? Mas daí não seria Deus, né? E aí, quando a gente vê o que Satanás faz, ele manipula a gente sempre. Fala, ó, que tal você fazer isso? Porque se você fizer isso, você consegue isso, isso, isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante esse contraste que há entre esses governos. Então, eu acredito que o que você falou agora que me deu um insight. É realmente uma manipulação que ele faria com a gente. Mas o Deus que a gente serve não é um Deus manipulador. Exatamente. Enquanto, por um lado, se ele adotasse o egoísmo de Satanás era facinho, era só ele fazer isso, mas como ele é um Deus de amor, ele não tá ali para satisfazer, não, eu não quero deixar o meu filho morrer, eu não quero nada, só vou dar um estalo aqui e acontecer, mas Deus, ele é um Deus de liberdade. Enquanto Satanás vem, ele te obriga a estar no pecado, Cristo, ele vem e te salva, olha, você pode escolher ir para a vida de santidade, a vida ao meu lado, ou a vida do pecado. Então Deus, ele dá a liberdade. Gabi, tem algo a comentar? Olha, eu acho que a gente poderia comparar, né, com as histórias dos super-heróis que a gente vê por aí. Sempre o super-herói, ele mata todo mundo pra viver, né? Mas o maior super-herói, que é Cristo, ele preferiu morrer para que todos vivessem. Então, é muito importante quando a gente percebe a essência do caráter de Deus, que ele não é regido pelo egoísmo ou pelo desejo, pelo anseio ali de ser aceito por todos e todos têm que venerá-lo, porque senão aquela pessoa ali vai ser consumida. Não. Deus, ele não quer um trabalho forçado, ele não quer uma adoração falsa. E é por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. A gente vem estudando sobre isso ao longo das semanas, e eu creio que hoje, na lição 6, está um pouco mais claro, né? A gente conseguiu perceber por meio desses estudos que nós estamos fazendo, que Deus, ele, por ser amor, ele nos dá essa oportunidade de escolher. Então, se ele simplesmente manipulasse as suas criaturas, ele estaria duelando com o seu próprio caráter. E Deus, ele não vai duelar com o seu próprio caráter. Por mais que perante o universo todo ele seja justo, ele vai saber que não é. Então, isso me encanta, assim, o quanto Deus é um Deus transparente. E a gente falou sobre isso algumas semanas atrás, sobre o juízo, justamente para demonstrar esse amor de Deus. E a gente vê isso de modo prático na lei de Deus. Muitas vezes a gente olha a lei de Deus como uma série de não, 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 como aqueles pais que são super conservadores, que nos cercam de todo lado e nada a gente pode fazer, para nenhum lugar a gente pode ir. Mas quando nós chegamos ali na fase adulta, as pessoas que têm pais protetores, a gente percebe o quanto a proteção dos nossos pais nos livrou de terríveis consequências que a gente podia ter na vida adulta. Então, quando a gente olha para Deus como um pai amoroso, a gente percebe que cada não, na verdade, é um não agora, mas um sim lá na frente. O que a gente quer muitas vezes não é o melhor. E ali, nós não precisamos ver como uma lei também de um Deus que é arbitrário, não, mas como um Deus de amor, que está, na verdade, nos concedendo promessas habilitadoras. Então, ele está dizendo, filho, você não vai roubar, você não vai matar. São promessas de Deus. Então, pensando nisso, Paulo escreveu ali no livro de Romanos que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando eu estou ali em obediência, eu estou amando. E o amor genuíno, o amor desinteressado, o amor abnegado, não é de origem humana. Nós não temos o amor inerente a nós. É algo que o Espírito Santo, ele implanta em nosso ser, esse amor. E é isso que nos torna capazes de obedecer, de demonstrar na nossa vida não o princípio de Satanás, que é o egoísmo, mas o princípio de Deus, que é o amor.
Então, quando a gente deixa o egoísmo tomar conta de nós, o orgulho tomar conta de nós estamos manifestando o caráter do inimigo. E se nós queremos realmente ser servos de Deus, embaixadores do céu, né, futuros moradores da Nova Jerusalém, nós precisamos ter esse caráter moldado, né? O amor de Deus precisa abrandar o egoísmo para que a gente possa viver sendo regidos pelo princípio que rege o próprio Deus, que é o princípio do amor. Perfeito, Gabi. É exatamente isso. Se Deus, ele simplesmente cancelasse ali que nem eu falei, a cada pensamento que surgisse na cabeça de Satanás, ele desse um reset, voltando para que ele nunca pensasse, nunca surgisse o pecado, ele estaria cerceando a liberdade da humanidade. Ele estaria cerceando, e aí realmente Deus teria uma série de robôs que ele vai programando. Não surja esse pensamento, não surja esse pecado, não surja isso. Então, vejam só o tamanho do amor de Deus, que ele preferiu dar o seu filho para morrer do que, assim, dar a própria vida, né? Jesus é Deus, dar a própria vida, sofrer a maior das angústias, a maior das humilhações, a maior das penalidades, para que nós tenhamos o direito de escolha. Para que Satanás no céu, ele tivesse o direito de escolher o pecado ou escolher a justiça. E também nós, para ver o tamanho. Se Satanás estivesse no lugar de Deus, ele só simplesmente, reseta isso, reseta isso, reseta isso. E é isso o que ele faz aqui na Terra. Surgem reformadores, surgem pessoas para levantar o pensamento oposto. Ele vem, morre. Fogueira, calúnia. E essa é a estratégia de Satanás para nós vermos a diferença do princípio que rege o reino, o trono de Deus, que é o amor, a liberdade do homem, a liberdade, o direito de escolha, e o de Satanás, que é o autoritarismo, o egoísmo, pensar em si mesmo. Isso nos leva ao argumento final de Deus, como nós vimos, que foi a morte de Cristo. Satanás, como nós vimos na lição 2, ele colocou algumas acusações contra Deus. Vocês lembram, Elisa e Gabi, quais foram essas acusações que Deus ele colocou sobre o caráter, na verdade, que Satanás colocou sobre o caráter de Deus? Vocês lembram? Olha, eu acho isso muito interessante, porque é como se Satanás espelhasse a si mesmo em Deus, porque ele faz exatamente as acusações que ele é. Eu acho isso muito interessante, um ponto muito importante. Então ele fala que Deus ele é arbitrário, que ele não é justo, que o governo dele não é tão bom assim, por que deve ser dessa forma? Então ele começa, fala que Deus é manipulador porque ele não quer o nosso bem, ele fala que só quer que sejam, falava tanto no céu quanto fala pra gente hoje, né? A questão de sermos robozinhos, que Deus não quer que a gente seja feliz. Então olha que interessante, né? Essa questão das acusações, elas serem tão assim, e faz a gente pensar, né? Como que é importante, né? Desde sempre, eu acho que é sempre bom relembrar a importância da gente conhecer o Deus a quem a gente serve. Porque se a gente não conhecer, alguém vai vir do nosso lado e falar assim, olha, eu acho que o Deus que você serve aí não dá certo não. Porque, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo, não deixa eu fazer aquilo outro. Mas será? Como a Gabi falou, será? Se eu conheço bem o Deus a quem eu sirvo, eu vou saber distinguir entre a verdade e o erro. E como é que eu vou distinguir isso por meio da palavra de Deus? Porque assim diz o Senhor. Então, eu acho que essa é a chave, a forma de entender como essas coisas acontecem. E na verdade, então, quando a gente vê, né, que você falou da morte de Cristo, eu acredito que é a nossa carta de liberdade. É o momento que Deus realmente compra a gente para ter a gente para si, para a gente poder viver porque Ele sempre criou a gente para ser, para a gente ser livre. Lógico. Eu falo assim, Isa, mas isso é só quando estiver no céu. Sim, eu entendo que a plenitude da nossa felicidade de todas as coisas é no céu. Eu entendo também a questão de que Deus hoje, Ele dá a oportunidade da gente viver uma vida consagrada a Ele e liberdade, né? E também dividir isso para outras pessoas. Eu acho que a nossa missão como jovem adventista também é dividir essa liberdade para mais pessoas, levar essa verdade para elas, né? Então, eu acredito que é isso. Eu sei que eu viajei um pouquinho dentro do que você perguntou, né? Mas eu acho que isso tem uma consequência também nesse aspecto. Exatamente. Gabi?
Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos 30 e 31. Diz assim: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendê-lo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então aqui os apóstolos estão pregando de um Jesus que foi morto, mas um Jesus agora que está vivo. Então, muitas vezes a gente dá uma ênfase muito grande na cruz, e claro, a cruz é de extrema importância, porque ali foi basicamente o ápice da rebelião de Satanás para com Deus, mas não termina ali. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós iríamos crer em Deus morto. O plano da redenção não teria continuidade. Satanás iria exultar. Então, os judeus, no tempo que Jesus havia ressuscitado, eles não temiam que se pregasse que Jesus havia sido morto. Não, eles exultavam com isso. Foi a gente mesmo que matou. Mas agora pregar as boas novas da ressurreição e agora dizer que esse Jesus está vivo seria uma prova inequívoca de que aquele Jesus não era só mais o homem de Nazaré, mas era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Criador que se fez um com criaturas. Então, eu creio que assim, o caráter mesmo de Satanás, ele começa a ser realmente demonstrado de maneira clara perante o universo a partir da cruz. Tentando ali matar Jesus e tentando fazer com que as boas novas da ressurreição não chegassem às pessoas. Ele queria que as pessoas acreditassem em um Deus morto, porque ele sabia que essas boas novas do Evangelho, um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, iria acabar totalmente com o governo dele. Ele não seria mais o príncipe desse mundo. E agora seria muito claro perante os anjos, os mundos e os homens que todos os argumentos que Satanás tinha contra Deus, como a Elisa falou, dizia sobre ele mesmo. É como se ele refletisse ali o que ele era, dizendo na verdade o que Deus era. Então, a pergunta: quais as acusações de Satanás? Simplesmente que Deus era um Deus injusto. Deus era um Deus arbitrário. Deus não era abnegado o suficiente a ponto de dar a vida. Aí tudo bem, ele deu a vida, mas ele não seria poderoso o suficiente para vencer a morte. Então, ao longo do tempo, vários argumentos ele foi usando, mas com essa mesma base: Deus é um Deus egoísta. A lei de Deus não é necessária para manter a ordem, para manter a harmonia no universo. Nós não precisamos desse Jesus. Nós não precisamos que ele tenha morrido, que ele tenha ressuscitado. Isso não tem que fazer diferença na nossa vida. E aí ele tem enganado muito. Então, Jesus, o fato dele ter vindo a essa terra como um de nós, né, no sentido de ser humano, e isso também refutou os argumentos de Satanás. E é por isso que uma lição passada, Estevão falou sobre essa falsa crença ali, a doutrina da última geração, no sentido de que Deus precisa de uma última geração para reivindicar o seu caráter. Deus não precisa de nós. A gente inverteu a ordem do evangelho. Não é Deus que está precisando da gente. Nós precisamos de Deus. Deus não está perdido se eu e você demonstrarmos ele de maneira errada. O caráter de Deus já está muito claro por meio de Jesus. Mas nós temos o privilégio de levar o conhecimento do verdadeiro Deus às pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm a ideia de que Deus é um Deus arbitrário, injusto. E um Deus que está pronto para ver os nossos pecados e anotar ali. Vai se perder, vai queimar eternamente. Deus não é esse Deus. E nem tá na hora da indicar. Na verdade até tá, né? Mas nem eu que vou indicar. Mas já indicando, o livro Caminho a Cristo, que a gente indicou hoje atrás, é muito bom para nos ajudar a entender isso. Então, assim, Jesus obedeceu a lei perfeitamente. E enquanto filho de Deus, ele nos dá o poder para obedecer. Mas enquanto homem, ele nos mostra o exemplo de obediência. Se a gente depender da palavra e ser guiado pelo Espírito Santo, nós poderemos obedecer. E aí também seremos testemunhas vivas de um Deus vivo. Amém. Exatamente, perfeito, Gabi. Então, para resumir aqui para os nossos
colegas que estão assistindo, nós temos basicamente 3 acusações que foram apresentadas na lição 2, que Satanás ele colocou sobre o caráter de Deus, São elas que o homem não precisa, que o universo não precisa da lei de Deus. A lei de Deus não é necessária para a harmonia, na verdade, é um modo arbitrário, egoísta de Deus de manter todas as ovelhinhas na sua cerca. Esse é um primeiro ponto, que nem a Gabi falou, que a lei de Deus é injusta, que não precisa de nada disso, que isso Deus é sendo Deus tirano. Uma segunda acusação que Satanás colocou é que os anjos que haviam pecado foram longe demais. Eles tinham ido longe demais e que não teria perdão para eles. Quem pecou já era, não havia nenhuma escapatória para eles. E um terceiro ponto é que o espírito de profecia comenta diversas vezes, é que Satanás, depois de ele colocar ali, a lei de Deus, ela não é necessária. E todo o universo ver que realmente a lei de Deus é a base da harmonia, quando se compara o governo de Deus para com o governo de Satanás, basicamente caiu por terra essa acusação. Só que aí tem 2 acusações, que os anjos foram longe demais, e também há uma outra acusação, que como eu profecia comenta diversas vezes, é que a lei de Deus é injusta porque o homem não consegue obedecer. Cristo, Deus, ele cria uma lei, tá bom, que os anjos conseguem, é uma lei de harmonia, mas ele é injusto porque ele vai lá e dá uma lei que a Elisa não consegue obedecer. A Elisa, a Gabi, o Estevam, têm uma natureza pecaminosa, eles não conseguem obedecer, eles vão tentar e não vão conseguir. E quando nós falamos da morte de Cristo, a gente sempre pensa, na verdade, a maior parte de nós pensamos que o objetivo da cruz foi apenas o perdão de pecados, mas que nem a Gabi falou, ali é o começo. Aqui na lição de domingo, diz o seguinte aqui: pelo seu envolvimento na história humana, Jesus, ele proporcionando salvação, ele proporciona a salvação, Deus também, ou seja, além da salvação, forneceu indiscutivelmente o argumento final mais poderoso já apresentado: a cruz. A morte de Jesus respondeu definitivamente todas as mentiras sobre a integridade e o caráter de Deus. Então, a morte de Cristo, ele vem não apenas para perdoar os pecados, mas para mostrar que cada uma dessas acusações de Satanás são ilegítimas. Ao longo de todos os 4.000 anos de pecado, já foi claramente mostrado que a lei de Deus é essencial para a harmonia do universo. E Cristo vem e mostra a diferença da vida de uma pessoa que vive de acordo com a lei, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de amor, uma vida que se preocupa com o próximo, em comparação com a mentira de Satanás que não é necessária. Então ele vem e mostra, olha, a lei de Deus sim é necessária. Cristo, ele vem como homem para mostrar, olha, que qualquer um de nós podemos, se nos apegarmos ao poder divino, se a gente, da mesma forma que ele, passar madrugadas em oração, jejum, procurar, nós conseguiremos o poder para vencer. Então Cristo vem como homem mostrar, olha, esse argumento aí de Satanás que não é possível obedecer à lei de Deus, olha que Cristo, eu mesmo Cristo, vim como homem para mostrar que aquele homem, por mais pecador que ele seja, por mais no fundo do poço do pecado que ele esteja, se ele clamar a Deus por auxílio, ele terá para obedecer à lei de Deus. E o terceiro ponto... Oi, pode falar, Gabi. Só fazendo o link. E na Bíblia também diz que para toda tentação há uma escapatória, né? Deus vai colocar diante de nós algo que a gente não possa vencer se a gente depender dele, não por nós. Exatamente. Mas é viver dependendo de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Daí vai haver vitória pelo sangue de Jesus. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho legal, desculpa, é que vocês estão pegando ponto bem a questão da santificação também, que a gente está nesse processo. Essa coisa que ela não simplesmente acontece uma vez e salva-os para sempre. Exatamente. Né? Todos os dias a gente tem que fazer a nossa escolha e se entregar. O batismo diário que o irmão White fala que é tão importante, né? Não é aquele batismo que você vai na sua igreja todo dia pela manhã lá fazer esse batizado, não. Mas a sua entrega todos os dias a Deus, né? Então, isso também é uma coisa importante, que às vezes a gente pensa que isso é só para quem tá fora da igreja. Não, mas é pra gente. É muito mais ainda pra gente.
Perfeitamente, Elisa e Gabi. E o terceiro ponto é justamente que Cristo ele vem e mostra através de sua bondade como um Deus que até o pior dos pecadores, até a adúltera, até qualquer pessoa vai e não peques mais. Que Deus ele está disposto, a morte de Cristo ele vem justamente para isso, para mostrar, para trazer o homem, para mostrar na verdade que os anjos que foram longe demais, entre aspas, segundo a acusação de Satanás, não estavam longe demais, eles tinham oportunidade de arrependimento. E que eu e todos nós que muitas vezes pecamos, que muitas vezes caímos, não importa o tamanho da profundidade, o tamanho do pecado, a quantidade de vezes que nós já caímos, se nós formos à cruz, se nós olharmos para Cristo, para o perdão que Ele está querendo nos mostrar, Ele com certeza nos dará esse perdão. Então, ponto por ponto ali, das acusações de Satanás, Cristo ele vem na cruz para mostrar que o homem pode sim deixar de cometer pecado, viver uma vida em santidade pelo poder de Deus. Ele vem que a pessoa, por mais fundo que esteja, tenha o perdão e mostrar que a lei de Deus é essencial para a harmonia no universo. E agora nós vamos para a dica de YC. A dica de YC que eu trouxe para o seu aprofundamento do assunto da lição, para que você possa ler ao longo desta semana, é o capítulo 79, Está Consumado, do livro O Dever. Nesse capítulo, Ellen White ela aborda ali a cruz, os momentos finais ali de Jesus na cruz e aponta para essas acusações de Satanás e mostra ali no parágrafo, na página 539, ali no parágrafo 6, a partir daí, as acusações de Satanás, que Satanás mostrou que era impossível para o homem obedecer à lei de Deus, e mostra ali Jesus como homem obedecendo, vivendo perfeito, que Satanás fala que a lei de Deus era injusta, e assim a lição vai, na verdade o desejado, esse capítulo vai abordando ali o assunto, desenrolando. E agora temos aqui uma terceira pergunta, que é a seguinte: tá bom, Deus ele provou que as acusações de Satanás eram mentirosas. Agora, de que maneira prática em nossa vida nós podemos mostrar essa justiça de Cristo, de maneira prática em nossa vida? Como Cristo mostra a justiça do caráter de sua lei? Como, de maneira prática em nossa vida, nós podemos ser instrumentos de Deus contra as acusações de Satanás? Olha, eu achei bem legal uma parte que fala que na sexta-feira, mega spoiler, né, gente? Mas não vai ler a lição inteira, que tá sensacional, tá? Mas enfim, fala o primeiro capítulo assim, ó. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele, ou seja, em Deus, será ainda mais... Deus Cristo, né? Enfim, será ainda mais constante. Nosso amor fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos de aprender ao pé da cruz a lição do arrependimento e humilhação. Então, eu acho interessante como a importância da comunhão, de estarmos perto de Cristo para que então a gente possa vencer o mal. Como a gente falou esse momento inteiro. O título da lição dessa semana, só deixa eu pegar aqui, ó, a vitória da cruz. Nós somos vitoriosos por causa do sangue de Cristo na cruz. Por causa dele nós podemos vencer o mal. Pelas palavras que são ditas na Bíblia, a gente pode vencer. Eu acho que é um chamado de triunfo pra gente. É um chamado não pra gente se vitimizar dentro disso tudo, mas pra gente falar: o nosso Redentor vive. O nosso Redentor, ele já proveu todos os meios. E nós podemos sim, pelo meio de Cristo, vencer isso e vencer o mal. Lógico, a vida do cristão é um mar de rosas? Não, não é. Ela é uma montanha-russa. Mas faz parte. E dentro desses momentos, a gente vai vendo como, mesmo nos momentos difíceis, Deus ainda se faz presente na nossa vida. Né? Então, eu acho que... E aí, consequentemente, né, tendo essa certeza, tendo a busca pela verdade todos os dias na nossa vida, entendendo mais sobre Cristo, a gente meio que automaticamente vai ser uma luz para as pessoas e uma inspiração também. Não porque a gente é bom, mas porque a gente tem algo diferente. Eu gosto de falar que é como... todo mundo já andou de elevador, certo? Certo.
Quando você entra no elevador, tem algum perfume, você fala, nossa, que cheirinho bom, quem passou por aqui? Você sempre faz essa... Eu, pelo menos, sempre me faço essa pergunta. Falei, nossa, que perfume bom. A vida do cristão também é assim. Você pode não saber o que aquela pessoa tem, mas ela tem alguma coisa de diferente. E essa pessoa diferente é a graça de Deus na vida dela, é Cristo. Então, de uma forma prática, eu sei que é um exemplo muito doido, mas eu gosto de pensar assim, quando nós estamos com Cristo, a gente, não sei explicar, a gente simplesmente é. Porque Deus está em nós. Perfeito. Olha só, é uma pergunta bastante interessante, né? De que maneira prática? Eu gosto de dar ênfase nas palavras e prática. É basicamente o que a Elisa contou aí do elevador. É realmente a essência do caráter de Deus, a fragrância do caráter de Cristo, a justiça, né, do nosso Pai ser vistas, né, em nossa vida, ser sentido aonde quer que a gente passar. E eu acho incrível que ali em João 17, na oração de Jesus, ele diz várias vezes, Pai, como eu glorifiquei a Ti, agora eu envio os meus discípulos. Então a missão de Jesus de glorificar o Pai, de revelar o Pai, de tornar manifesto por meio da sua vida de justiça, a justiça do Pai é a nossa missão também. E isso pode acontecer de maneira prática quando nós permitimos que Deus habite em nós por meio do Espírito Santo. Jesus disse que estaria conosco até o fim e não nos deixaria órfãos, porque ele enviaria o seu maior dom, que é o dom do Espírito Santo. E muitas vezes a gente pensa que a igreja tem dificuldade para receber mensagens de reforma. E isso é verdade, nós temos dificuldade. Mas uma mensagem que nós temos mais dificuldade ainda de estudar, compreender, pregar e viver é a mensagem dos frutos do Espírito. Porque a gente começa a ver o quão distante nós estamos de representar Jesus. Por não sermos pacientes com os que erram, por não termos a facilidade em doar o perdão e facilidade em pedir perdão, por não termos o amor genuíno. Então, de várias maneiras, nós somos dessemelhantes de Jesus. Mas não precisa continuar assim, porque conforme nós vamos contemplando a Cristo, como a Elisa leu esse texto que está no Desejar de Todas as Nações, conforme nós vamos meditando na vida de Jesus e percebendo tudo que ele passou, sendo nós pessoas terríveis, e mesmo assim ele ter passado por tudo que ele passou, a gente começa a pensar o quanto nos falta esse amor. Quanto nos falta esse princípio de abnegação. Não nos importar com o modo que nós temos sido vistos, mas como Cristo tem sido visto por meio de nós. Será que eu tenho vivido para buscar os meus sonhos humanistas e pessoais, ou eu tenho vivido os planos de Deus? Porque Apocalipse diz que nós vamos ter a fé de Jesus, e é nesse sentido. É a fé de Jesus que continua confiando mesmo quando as coisas saem do nosso controle. E eu achei interessante que ainda no dia de sexta, Ellen White diz, na segunda parte azul, Cristo sentiu a angústia que o pecador experimentará quando a misericórdia não mais interceder pela raça humana. Então ele passou por essa angústia. Ele passou por essa terrível tribulação. Ele não sentia que o Pai estava ali, porque ele estava com o nosso pecado sobre ele. Ele percebeu o quanto o pecado é trágico, porque ele faz separação entre nós e Deus. Então não deixe, querido jovem, que o pecado continue fazendo separação entre você e Deus, porque a cruz, ela vem como uma ponte para nos reconectar ao Pai. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só Ele pode dar a vida que você deseja. Ainda que Satanás venha trazendo o pecado como algo bom, não acredite. Não vai cair nos enganos da serpente como Eva caiu. Gabi, Isso é na palavra. desculpa, eu acho que aí entra a questão. Você precisa ter a sua experiência com Deus e não viver a vida religiosa de outra pessoa. Porque quando a gente fala assim, mas você não sabe o que eu sinto por aqui na minha casa, o que acontece comigo, por exemplo, a pessoa que está assistindo. Verdade. Mas qual que é a sua experiência com Deus? Porque ela vai fazer a diferença.
E quando você tiver uma experiência profunda, não tô medindo santidade, tá? Tô falando de experiência. Porque quando eu tive a minha experiência com Deus, a minha vida não foi mais a mesma. Entende? Então é sobre isso, é sobre você ter a sua experiência com Deus. E o que é ter experiência? É sobre sentimentos? Não, é sobre você sentar onde você está e você estudar a Bíblia e você buscar mais e deixar que Deus se revele para você. Porque quando a gente pede, Deus envia, Deus mostra. Então, quando você entende isso, Deus ele vai moldando o seu coração de forma que você vai entendendo qual que é a vontade dele. E aí, é uma coisa que a gente não percebe. Deus simplesmente vai fazendo isso. Mas veja, quando isso acontece, a gente automaticamente, assim, né? Automaticamente, a gente vai entendendo que não é mais pra gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo, que aquilo nos afasta de Deus. Então, eu acho que um convite especial do Conde UIC também pra você que tá aí na sua casa, vai ser maravilhoso, você é maravilhoso, já deu like? Aproveita também dá, hein? Depois compartilha. Mas além disso, o convite pra você ter essa experiência com Deus. Porque nada disso aqui importa se você... Não é só sobre entender, não é sobre ser intelectual, um crente intelectual. A gente não quer isso. A gente quer que você viva isso na sua vida, na sua casa. É esse o chamado de Deus pra gente. Pra você, jovem adventista, você jovem, querido aí do outro lado. Esse é o nosso chamado. Porque uma vez que a gente vai ter isso, a gente não vai mais simplesmente achar que Deus fala assim, mas ele não quer que eu faça isso porque, ele não tem nada pra fazer. Não. Porque você entende quem você é, como a Gabi falou. Estudar os frutos do Espírito é uma coisa sensacional. Inclusive, é muito bom. E assim, você vai vendo, vai compreendendo as coisas. Então, assim, eu acho que... Não quero me delongar muito aqui, mas... Uma coisa pra gente. Viva você a sua vida espiritual com Deus. Não se apegue em um líder jovem na sua igreja. Não se apegue aos seus pais. Porque você... não sei quem falou isso pra mim, mas teve alguma vez que eu vi que a gente chama de Deus de pai, não de avô, entendeu? Essa questão que as pessoas falam, porque você teve a experiência de pai. Enfim, eu achei interessante essa analogia que a pessoa fez, porque cada um deve ter seu encontro pessoal com Deus. E ele é pai com cada um de nós quando nós temos um encontro pessoal com ele. E é esse o chamado dele pra gente hoje. É isso aí. E sobre a lei de Deus, né? É algo que, se o Espírito Santo vai implantar o amor no nosso coração, nós vamos estar cumprindo a lei. Mas não é meramente pra ser salvo. Tipo assim, deixa eu guardar os fatos daqui pra ser salvo. Peraí, eu não vou falar mal do outro, não, que eu quero ser salvo. Tudo isso que eu quero ir pro céu. Eu tenho que me santificar pra eu estar no céu. A verdadeira santificação, ela tira o eu do centro. Eu não vou fazer isso para que eu vou fazer isso para que o outro conheça Jesus. Eu vou sair da minha zona de conforto, parando de se preocupar apenas com a minha salvação para salvar o outro. Essa foi a vida de Jesus. Jesus não ficava ali, será que eu pequei agora? Será que eu pequei? Não, ele simplesmente ide. Ele tinha um momento ali do vinde, mas era o ide. E enquanto nós estamos ali, envolvidos na salvação do outro, nós estamos sendo salvos de nós mesmos. E vale lembrar que Deus pode escrever a lei dele no nosso coração. Isso faz parte da nova aliança. A lei não ser escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. É uma promessa. E aí vai com a gente, né? Será que a gente vai confiar nessa promessa? Deus é poderoso ou não? Perfeito, hein, Gabi? Perfeito a sua colocação, perfeita foi, que nos leva justamente ao ponto central que eu consegui extrair da lição para a minha vida. Satanás colocou acusações contra o trono de Deus. E Jesus veio e provou que essas acusações eram falsas. Mas Deus, e apenas a cruz já foi suficiente para provar. Mas Deus, pensando nos seus outros filhos e também na nossa própria vida eterna, nossa própria salvação, Ele vem e pede para que nós tenhamos também uma vida como Ele teve, seguindo o seu exemplo, para que quando as pessoas... Por exemplo, se nós analisarmos a mente das pessoas que nós vemos aí pelo Brasil, pelo mundo, as acusações que Satanás colocou contra o caráter de Deus diante do universo, é a acusação que ele também tem, é a acusação que ele tem colocado nas pessoas do mundo. As pessoas acham que a lei de Deus serve para nos restringir, que essa questão de sexo só depois do casamento, só dentro do casamento, essa questão de não ingerir bebida alcoólica, essa questão de filmes, séries, isso daí é tudo para restringir a liberdade. Ou que a pessoa que já está naquele fundo do poço não tem escapatória para ela.
É isso que Satanás coloca na cabeça das pessoas. E nós devemos ser instrumentos de Deus, não para obedecer, para procurar realmente, pelos meus próprios méritos, alguma coisa, mas para mostrar o verdadeiro caráter de Deus diante do mundo. Para o meu amigo que acredita que a lei de Deus é para nos restringir, mostrar que, na verdade, nós temos a verdadeira liberdade, que nós temos a paz que excede todo o entendimento, que nós podemos, que a lei de Deus é, na verdade, para nos libertar do pecado, para mostrar para os nossos amigos que acreditam que estão no fundo do poço, que acreditam que não há mais salvação para eles, para mostrar que da mesma forma que Deus me salvou, da mesma forma que Deus salvou a Gabi, a Elisa, que muitas vezes estamos no fundo do poço, Ele também pode salvar as outras pessoas. Então nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para vindicar o seu caráter diante dos nossos colegas, diante dos nossos amigos, para, da mesma forma que Cristo mostrou ao universo, para que nós possamos mostrar em nossa esfera que a lei de Deus é perfeitamente justa, que o homem pecador, o homem possuidor de uma natureza pecaminosa, pode obedecer à sua lei, pode andar na justiça e não no pecado, e mostrar que, por mais que nós caiamos, há perdão, mas não meramente perdão para que nós continuemos no pecado, mas o perdão também nos transforma. É só assim que nós poderemos mostrar ao mundo realmente o caráter de Deus, e é isso o que falta para Cristo voltar, né? Como nós sabemos ali no livro Parábola de Jesus, quando nós, como cristãos, refletimos perfeitamente o caráter de Deus, quando nós andarmos em santidade, mostrando que as acusações de Satanás são incorretas, né? Que realmente a lei de Deus a lei de Deus se ver prática em nossa vida, é aí que Cristo vai voltar. Quando nós mostrarmos para o mundo que as acusações de Satanás são equivocadas. Mais algum... Exige entrega, né? Isso exige entrega do nosso eu. Por isso que a gente às vezes pode pensar, por que se é a graça que todo mundo fala por aí, cruz, graça, Jesus já fez tudo, por que então todo mundo vai ser salvo? Simplesmente porque as pessoas não querem seguir a ordem de Jesus. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, por mais que Jesus já tenha pagado o preço, há algo que nós temos que fazer. Nós não vamos obter a vida eterna sem sacrifícios, sem renúncias. Precisamos abrir mão do nosso eu. E o caráter de Jesus ser revelado, o contexto em que a irmã White escreve isso, é justamente o amor de Deus que precisa ser visto em nós. Não é arrogância de pensar, eu já tô aqui na escada da santificação e meu irmão ali que não faz isso, faz aquilo, tá? Não sei se ele vai ser salvo, não. Não, é a falsa santificação. É farisaísmo, né? Isso aí não é o que Deus quer. Mas é o amor de olhar para o meu irmão que ainda não tem a luz e pensar, Senhor, salva esse irmão. Orar pelo irmão, jejuar pelo irmão, pelos nossos pastores, pelos líderes. Quantas vezes a gente já parou para orar, jejuar, clamar por essas vidas? Então, assim, é realmente ser como Jesus. A gente muitas vezes passava as madrugadas orando pelos discípulos, enquanto eles não estavam nem percebendo que o perigo, que as tentações estavam ali, no próximo passo que eles iam dar. Então, assim, o amor de Jesus, que é a essência do seu caráter, precisa reger a nossa vida. Porque a gente quer ir para um lugar onde a atmosfera é o amor. Então, isso tem que começar na nossa vida e, principalmente, começar hoje na nossa vida prática, no nosso lar e aonde quer que a gente se encontre. Ali o amor de Jesus precisa ser visto em cada olhar, em cada palavra, em cada ato e em tudo que fizermos, em quem somos. O amor de Jesus precisa ser revelado. Perfeito. Então é com essa mensagem que nós terminamos o estudo da nossa lição, que nós possamos mostrar também diante do mundo, através de Cristo em nós, Cristo habitando em nós, que as acusações de Satanás são falsas e que a lei de Deus deve reger o coração de cada um para nós vivermos em verdadeira liberdade e verdadeira felicidade. Aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos e orar. Querido Deus, Senhor, sabemos que o Senhor na cruz mostrou que a tua lei pode ser guardada,
mostrou que todas as acusações que Satanás colocou contra o seu governo são falsas, ó Pai. Te damos graças por isso, que sem essa cruz nós não estaríamos aqui. Sem essa cruz nós mereceríamos a morte eterna, e merecemos. Mas mediante a tua cruz nós podemos ter uma nova vida de fé e de justiça. Senhor, sabemos que muitas vezes não temos andado na cruz, não temos olhado para a cruz, não temos vivido de acordo com a tua lei. Mas pedimos que o Senhor habite em nós, ó Pai, que nós possamos tirar todo o nosso eu para que o Senhor habite em nós e para que nós sejamos sal nessa terra, para que nós sejamos luz diante dos nossos amigos, diante dos nossos familiares, para mostrar que a tua lei pode ser obedecida, que a tua lei é essencial para a verdadeira felicidade e para a verdadeira liberdade. E mostrando, ó Pai, que qualquer ser humano, por mais fundo que esteja no pecado, tem o perdão de Deus e pode viver uma nova vida de santidade. Por favor, ó Senhor, nos dê esse amor para com o nosso próximo, para que assim nós revelemos o teu verdadeiro caráter diante do mundo. Eu te peço e lhe agradeço. Jesus. Amém.